Olá, sejam bem-vindos a esse nosso sexto encontro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre professores e alunos autistas nos processos de socialização. As crianças com autismo têm dificuldade de entender sobre as relações humanas e as regras e convenções sociais. Podem ser ingênuas e não compartilham do senso comum. Sua rigidez gera dificuldades em gerir a mudança e as torna mais vulneráveis e ansiosas. Muitas vezes não gostam de contato físico. Se a situação for mal manejada, podem acabar exploradas e ridicularizadas por outras crianças. No entanto, elas querem ser parte do mundo social e ter amigos, mas não sabem como fazer para se aproximar. O papel do professor nessa perspectiva é tornar possível a socialização da criança com autismo na sala de aula e adequar a metodologia para atender às necessidades destes. Em muitas situações, de acordo com Barbosa, as crianças com autismo ficam às margens do conhecimento e não participam das atividades grupais. Fato que exige do professor sensibilidade para incluí-lo ao convívio com o meio, visto que é no processo de socialização que se constitui o desenvolvimento e aprendizagem. É importante que o professor detecte as dificuldades existentes e investigue o nível do desenvolvimento dos mesmos, para que dessa forma ele saiba quais aspectos devem ser trabalhados com a criança. A escola ela possui um importante papel de ser o local dos primeiros grupos sociais, os pequenos. Então, neste momento, refiro-me aos menores, às crianças, né? Lá eles encontrarão coleguinhas que, por vezes, o acompanharão pela vida por muitos anos. Então, gostaria nesse momento de elencar alguns passos para a socialização desta criança. Em relação às dificuldades na socialização, né, o professor ele tem total condição de perceber que determinadas crianças não se encaixam em grupo algum, que apresentam dificuldades na interação social, que não conseguem compartilhar esses momentos. Assim, o professor ele intermedia o contato por meio de brincadeiras, de jogos e atividades, conseguindo incluir essa criança no ambiente escolar. Com o tempo, a criança ela desenvolve seus próprios instrumentos para manter as relações, se tornando mais hábil socialmente. O contato social com crianças com necessidades especiais é importante também para os demais alunos, que aprendem a lidar com as diversidades, né, quebrar preconceitos e construir um mundo mais tolerante e solidário. As atividades pedagógicas em conjunto também são bastante válidas. No início, a criança ela vai precisar de bastante ajuda, né? Ela precisa ser ensinada exatamente o que ela precisa fazer. As atividades elas podem ser realizadas inicialmente durante um tempo curto, o que aumenta as chances dela prestar atenção. Pode-se começar com atividades concretas de interesse da própria criança, para que ela apresente um bom desempenho e se sinta estimulada. Então, o recomendável, de acordo com os estudos, e Mayra Gaiato, que fala no seu livro Mundo Singular, né, ela fala que é necessário que essas atividades elas possam ser realizadas em um curto período de tempo. A disposição das carteiras em duplas também é um caminho eficaz. Assim, o aluno com autismo poderá estabelecer contato mais estreito com o colega ao lado e receber ajuda quando não entender algo.
Ensinar a turma a ter um trabalho cooperativo e interessante para todos e ajuda muito com o aluno com autismo, né? As dificuldades de concentração. Ao se dirigir à criança com autismo, o professor deve se colocar à sua altura para estabelecer o contato visual, olhos nos olhos. Assim, ele pode despertá-la e trazê-la de volta às explicações, aumentando as chances de que ela acate suas orientações. As perguntas elas devem ser diretas, claras, objetivas, com vocabulário simplificado. Por apresentar dificuldades na linguagem, o aprendizado formal, com explicações excessivamente teóricas, né, muitas vezes não funciona para a criança com autismo. Né? Sua tendência é desfocar e retornar ao seu mundo. Procure saber mais quais são os reais interesses do aluno com autismo e prepare materiais e atividades com esses temas. Né? Então, isso fará que esse aluno ele se sinta mais estimulado em aprender, né? Além de melhorar o vínculo entre o aluno e o professor. Sempre que possível, utilizar o máximo de material visual ou concreto, né? Mostrando gravuras, figuras, no decorrer das explicações. E proporcione ao aluno vivências práticas em que ele mesmo possa experimentar as coisas. Associe o aprendizado ao maior número possível de estímulos concretos. O aluno que está aprendendo a contar, né, por exemplo, ele precisa sentir as quantidades e os números de forma palpável. Aquele que está aprendendo sobre a fotossíntese precisa ver a plantinha crescer. Quanto mais associações ele conseguir fazer com sua vida cotidiana, melhor será a aplicação prática desse conhecimento. É importante dividir as tarefas em passos pequenos. Demonstre como se realiza cada um desses passos. Proporcione ajuda na medida da necessidade do aluno. Não deixe que o abandone a tarefa quando fracassar, né? Então, a sugestão é que façamos junto com esse aluno. Em certas situações de dificuldade, peça para o aluno imitar você, passo a passo. Crianças com autismo, muitas vezes, aprendem pela imitação. Dificuldade da linguagem. As crianças com autismo, elas apresentam variação no desenvolvimento da linguagem. Algumas têm poucas habilidades na fala e quase não conseguem se comunicar. Outras, elas falam com elaboração, mas podem ter dificuldade de compreensão. Saber transitar nesse universo tão amplo é de fundamental importância para os professores. Para a criança com grandes dificuldades de comunicação e de se fazer entender, o professor pode ajudá-la com métodos simplificados. A comunicação também pode ser feita por meio de figuras. O professor e a criança podem trocar imagens, desenhos, para que se comuniquem de forma mais efetiva. Por exemplo, quando a criança tem sede, ele aprende a escolher a imagem de um copo em sua pasta de figuras. Entre a entrega ao professor, que logo saberá o que ela deseja. Usar métodos alternativos, criativos, na comunicação traz acolhimento e faz com que a criança se sinta compreendida. Previne angústias e dificuldades comportamentais e favorece uma relação mais tranquila e próxima entre professor e aluno. Já com as crianças que têm uma boa comunicação, a tarefa do professor é ensiná-las a linguagem para a aquisição de outras habilidades, principalmente relacionadas à socialização. Algumas das crianças elas são brilhantes e se expressam muito bem,
mas são poucos habilidosas em iniciar ou manter uma conversa com os demais. Nesses casos, o professor pode criar atividades nas quais a troca de ideias e o diálogo sejam necessários para sua execução. Isso faz com que a criança tenha um motivo de se expressar, o que poderá funcionar como um treino para outras interações sociais. O professor deve ainda estimular ações com variados assuntos e atrativos, já que a criança com autismo tem interesses muito restritos, fator limitador em suas relações interpessoais. Às vezes é necessário começar por um assunto de interesse da própria criança e gradativamente direcioná-la para outros temas. Ainda em relação à linguagem, o professor deve estimular a criança a relatar experiências e a participar de brincadeiras de faz de conta. Ela, aos poucos, percebe-se que não precisa estar no supermercado para simular uma compra e, brincando, aprende a fazer contas de somar e subtrair. Algumas crianças vivem ecoando, isto é, reproduzem falas imediatas ou remotas. Por exemplo, narrar episódios de seu desenho favorito no meio de uma aula de português. E isso não é um comportamento social adequado. Devem ser pontuadas e redirecionadas para o aprendizado, quebrando essa dispersão e evitando falas disfuncionais em momentos impróprios. O professor não precisa se sentir ofendido se a criança repetir a sua fala. Por exemplo, ele pode pedir aos alunos que vai abrir a página 10 do livro e a criança repetir a frase. Talvez possa se soar com uma acusação ou enfrentamento, mas isso se refere a um comportamento automático, que faz parte do seu jeito de funcionar. Comportamentos. A criança com autismo poderá apresentar movimentos estereotipados e repetitivos na sala de aula, como, por exemplo, balançar o corpo ou bater palmas. Bater palmas. Esses comportamentos ocorrem muitas vezes sem motivo e não trazem um significado coerente. Por isso, considerar-se tais comportamentos como disfuncionais e, na medida do possível, introduzir outras tarefas e atividades para que a criança desperte o interesse e foque sua atenção em comportamentos que tragam resultados melhores para o seu desenvolvimento. Se a criança apresenta movimentos repetitivos com as mãos, podemos, por exemplo, incentivá-la a pintar ou recortar, pois assim redirecionaremos essa atividade motora para algo produtivo, impossibilitando que a criança fique presa ao movimento. Em relação à rotina, as crianças autistas têm esse apego, e é muito característico das crianças com autismo. Ao apresentar uma pequena mudança ou inversão de horários, pode desestruturar essa criança e desencadear até mesmo momentos de agitação. Apagar as atividades realizadas pode ser um sofrimento para elas. Um ambiente estruturado e organizado traz mais tranquilidade às crianças e mais confiança ao professor. Então, se atém a esse cuidado, até mesmo na organização física da sala de aula, para que a criança ela possa se sentir mais direcionada nas atividades. Por exemplo, o que o professor ele pode providenciar? Montar um painel de rotina, no qual estarão as atividades que a criança realizará ao longo do seu dia, como comer, brincar, ir ao banheiro. Esse material ele pode ser confeccionado através de imagens, palavras, materiais concretos,
a fim de organizar o espaço físico a ser trabalhado. Né? Com isso, a criança ela vai conseguir visualizar sua rotina e estruturar melhor o seu dia, né? Que também facilita o aprendizado e proporciona mais autonomia. As crianças com autismo apresentam maior sensibilidade de sentidos e o toque físico e o barulho podem parecer aversivos. Sugere-se que as conversas elas sejam em um tom mais baixo, dessa maneira evitando que a criança fique agitada. Né? Pequenas mudanças no dia a dia contribuem para a adaptação. Em relação ao pensamento e entendimento concreto da linguagem, como eu falei em algumas aulas anteriores, o professor ele deve estar atento, sempre estar atento para a maneira como usa as palavras. Né? Uma característica marcante no autismo é a interpretação literal do que é dito. Né? Por exemplo, essas crianças têm grande dificuldade de entender ironias e jogos de palavras. Por isso, ao dar uma orientação ou fazer uma pergunta de duplo sentido, o professor ele pode ser mal interpretado. Se ele disser, sou todo ouvidos para essa criança, ela pode imaginar, né, que o professor, né, pode imaginar que o professor é um ouvido enorme e não que está atento ao que ela pretende dizer. Né? Tudo deve ser traduzido de forma literal, tintim por tintim. A independência. O professor ele sempre deve promover a independência, assim como os pais em casa. É importante incentivar a criança a fazer as coisas sozinhas, tais como cuidar, lavar as mãos, fechar os potes de tinta, guardar o material. Cabe ao professor fazer uma aliança com os pais para elaborar novos desafios para a criança que possam ser praticados em casa e na escola, né? Como comer sozinha. Isso possibilita que ela pratique o que aprendeu em ambientes diferentes. Alfabetização. A fase da alfabetização é um dos mais desafiantes períodos na vida das crianças com autismo. Algumas delas apresentam hiperlexia e aprendem a ler sozinhas antes da fase da alfabetização. Mas a maioria vai precisar de auxílio psicopedagógico nessa fase. Antes da alfabetização propriamente dita, alguns comportamentos precisam estar bem instalados no repertório da criança com autismo, tais como permanecer sentada, ficar em sala de aula, identificar, reconhecer letras, combinar as letras iguais e diferenciá-las. Com isso, elas terão os pré-requisitos necessários para iniciar a aprendizagem da leitura e da escrita. A alfabetização ela precisa ter uma função, um objetivo para a criança com funcionamento autístico, e para isso é preciso ter muita criatividade para adaptar materiais e inserir as letras na vida delas de forma atraente e estimulante. A utilização de computadores e tablets como plataforma de motivação e ensino apresenta bons resultados, pois os recursos de cores, sons e jogos auxiliam o foco dessas crianças. A escolha de materiais concretos e visuais torna a alfabetização mais efetiva. Essas informações que hoje eu compartilho, usei como fonte o livro Mundo Singular, né? E ele está disponível, então é só acessar esse hiperlink. Né? Então, a autora é Mayra Gaiato, né? E também eu deixo a referência sobre Barbosa, né? O papel do professor frente à inclusão de crianças com autismo, que também está disponível nesse hiperlink.
Eu espero que tenham gostado desse material e até uma próxima aula.